Boa tarde, pessoal. Perfeito. Muito obrigado. A organização aí, sempre um evento fantástico. Acho que ano após ano, se superando na organização, muito rico em conteúdo, e a gente tem um espaço aí muito legal para compartilhar bastante sobre Zabbix e monitoramento. Hoje, então, aqui, Gabriel Pedroso, Unirede by Selbet, trazendo o nosso parceiro, Gustavo, daí para falar um pouco sobre integração avançada de monitoramento com os Zabbix. Por favor, Gustavo. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Me chamo Gustavo, estou aqui representando a Ambima e fui o responsável, o líder do projeto dos Zabbix no Selic, no Banco Central. Hoje a Ambima tem uma parceria de sucesso, mais bem sucedida aí com o Banco Central, que administra a parte financeira do Selic, e já tem mais de 45 anos. O Selic é o sistema... Pode passar para mim. Desculpa. O Selic é o sistema de liquidação e custódia do Banco Central. E essa parceria com a Ambima tem mais de 45 anos. E para vocês terem uma noção o quão crítico é a nossa operação, eu trouxe uns valores em médias aqui. Temos 7,5 trilhões de transações em 2024. Essa é uma média dessas transações diárias, ou seja, a gente processa 7,5 trilhões no nosso sistema. E 40 mil operações, é a média também em 2024. É um sistema bem crítico para a gente, para vocês terem uma noção também, um SLA bem agressivo. A gente tem 99,8% de SLA. Isso é o equivale a 6 horas de indisponibilidade no ano. Então, a gente tinha uma missão bem desafiadora aí para a gente, para poder estar tendo a monitoração toda no Selic. A gente tinha 11 ferramentas de monitoração. Nessas ferramentas, a gente queria reduzir a quantidade de ferramentas que nós tínhamos. Isso fazia a centralização. O desafio que nós tínhamos era também fazer, além dessa centralização, unir em um só painel a abertura de ticket e fazer a gestão de incidente, que para a gente foi um grande desafio. A gente fez um assessment com a empresa que nos auxiliou a contratar qualquer uma ferramenta que tinha no mercado, não nos atendeu e a gente aceitou o desafio de colocar tudo somente no Zabbix. Então, a gente fez uma gestão de incidente na qual a gente consegue centralizar todos os eventos que nós temos no ambiente do Selic e conseguimos fazer a abertura e fechamento de chamado através dele. Mas Gabriel vai falar um pouco para o nosso desafio. Perfeito, Gustavo. Então, sobre os desafios, né? Quando a Selic nos procurou para a gente resolver todo esse ambiente, a gente conseguir apoiar na evolução dele, nós tínhamos o primeiro grande desafio, que era a parte de migração de ferramentas. Então, não só fazer a ingestão de dados, eventos de outras ferramentas, como também eliminar algumas ferramentas ali que poderiam ter algum tipo de overlap com a solução que existia. Com isso, entra toda a parte também de novos processos de monitoramento e, claro, um novo processo completamente diferente de gestão de incidentes, ferramentalizado e automatizado agora desta forma. Também existia a necessidade ali da parte de treinamento para todo o time. Então, como o Gustavo comentou, existiam 11 ferramentas no ambiente e precisava, junto com a redução dessas ferramentas, capacitar todo o time para que tivesse autonomia em tudo. A gestão de incidentes, então, como o Gustavo comentou, era um dos principais desafios, né? Ter um único painel para concentrar tudo isso e conseguir ter uma gestão de KPIs, principalmente ali centralizada. E, claro, um prazo ali para todo o projeto de 1 ano, né? Um prazo ali desafiador, mas dentro ali das nossas capacidades aqui apresentadas, a gente conseguiu ali fazer em menos tempo. E, claro, né, Gustavo, tu que esteve aí liderando isso, por favor, nos conta um pouco sobre o projeto em si. Perfeito. Como eu havia mencionado a vocês, tínhamos muitas ferramentas, eu trouxe aqui apenas algumas importantes que nós tínhamos no nosso ambiente. Antes de fazer o projeto dos Zabbix, tínhamos o Nágio, pouco era utilizado no nosso ambiente, a gente já não estava mais utilizando ele na sua eficiência, mas a gente estava passando a utilizar o Splunk, era a ferramenta principal que nós tínhamos para poder fazer um painel de monitoração do nosso ambiente.
Então, acabou que o Splunk não é uma ferramenta ideal para a monitoração do nosso ambiente. Então, a gente resolveu fazer esse projeto justamente para facilitar a nossa operacional. E, com isso, a gente precisou reformular muitas coisas no nosso ambiente. Tínhamos também o SolarWinds, o Oracle Enterprise, que era já do nosso licenciamento, o Trafip, que era para a parte de rede, o OpenManage, que fazia toda a parte da nossa monitoração dos servidores, e o Dynatrace, que é a nossa ferramenta de APM. Estava muito bem configurada e nos auxiliou bastante também nessa parte de monitoração de aplicações. No cronograma do projeto, eu separei aqui só algumas partes para vocês, porque o projeto foi extenso, mas os tópicos mais importantes que nós tivemos, que foi a integração do Dynatrace com os Zabbix, a integração com o Splunk, ou seja, a gente precisava ter essa integração com o Splunk, porque os logs estão todos concentrados, logs legados e tudo mais, os alertas estavam tudo em cima de log. Então, foi necessário fazer essa integração. E tem a integração com a ferramenta de ITSM, que hoje, eu creio que quase ninguém vai saber qual é essa nossa ferramenta, mas é um Cheryl, é uma ferramenta de ITSM que nós utilizávamos no nosso banco, no Banco Central, no Selic. E a gestão de incidentes nos Zabbix, que a gente precisava colocar essa gestão de incidentes nos Zabbix para facilitar a nossa vida, tirando o ferramental somente nos Zabbix. E os indicadores, que é o mais importante para a gente também. Então, como é que foi essa integração com o Dynatrace? A gente já usou um template nativo que nós tínhamos na comunidade, lá nos Zabbix, mas fizemos alguns pequenos ajustes via JavaScript para poder estar consumindo a API lá do Dynatrace para atender o nosso ambiente. O que essa integração faz? Todos os alertas de APM que o Dynatrace consegue pegar das ferramentas, a gente consegue centralizar tudo somente nos Zabbix. E sempre tem essa diferenciação. Mesma coisa o Splunk. O Splunk a gente fez essa integração, pegando todos os logs que tínhamos nos sistemas legados e fazendo com que ele enviasse para os Zabbix. Ele pega um arquivo, transforma o arquivo JSON e faz o LLD para fazer a descoberta dos hosts de forma automática. E com isso a gente botou só uma diferenciaçãozinha com o SPK na frente para entendermos que é o Splunk que está enviando os alertas para a gente. Já a integração com o Cheryl, como eu falei, é uma ferramenta da ITSM que nós estávamos utilizando no nosso ambiente, pouco conhecida, e também foi um pouco mais complexo. A gente contou com a ajuda da Unirede para poder fazer essa integração. E essa eu acho que foi uma das integrações mais importantes que fizemos, porque ela abre e fecha a chamada de forma automática e conseguimos, no dashboard do Zabbix, abrir um ticket ou chamado, como quiserem, na ferramenta. Com isso, a gente facilita o nosso operacional. Não tem a necessidade de reconhecer um alerta no painel e depois abrir ele lá na ferramenta, sair da ferramenta. Ele já, automaticamente, ele pode abrir um incidente. Isso, para o ambiente de produção, ele abre o incidente de forma automática quando está no nível crítico do alerta. Agora, de forma manual, ele abre os alertas quando é alerta médio. Pode passar para mim, Gabriel? Aqui, pelo menos, eu trouxe para vocês a gestão de incidente que nós estamos fazendo. É só um exemplo da centralização dos alertas. Eu destaquei ali os alertas do Splunk e o alerta do Dynatrace. E ocultei alguns dados que é do nosso ambiente, mas ali todos os alertas estão centralizados no ambiente. Por favor, Gabriel. Com isso, a gente clicando em cima do evento, conseguimos abrir um ticket na ferramenta do ITSM. Você clicando ali em script, aparece o botãozinho para abrir o ticket. Ou seja, ele já traz como resultado o número do ticket que foi aberto e a operação faz todo o trabalho depois só de encaminhar o ticket para quem é de direito, quem é responsável pelo host que está ali. Na próxima tela eu mostro aqui para vocês como a gente faz essa diferenciação. Temos ali quem foi que registrou, foi o Zabbix, com o usuário da integração, e o solicitante também está como Zabbix. Com isso, a gente consegue ter uma rastreabilidade de quem está abrindo o ticket, para depois coletar nos indicadores quantos tickets foram abertos pelos Zabbix. E uma coisa importante que ele também, toda update que você faz no evento, ele atualiza no ticket também. Se o ticket fechar
Se o evento parar de ocorrer e fechar de forma sozinha, ele também vai fechar de forma automática lá no Cheryl. Isso ficou bem bacana, essa integração para a gente. Com isso, essa integração e a gestão de incidente nos Zabbix, a gente conseguiu fazer os indicadores. E os indicadores é importante para a gente. Tudo coletando da base de dados dos Zabbix, todos esses indicadores. E seria o quê? O tempo de mobilização. O tempo de mobilização nada mais é que quando acontece um evento, a gente está medindo o tempo que o operador está levando para poder reconhecer aquele alerta. Ou seja, a gente mede a eficiência da nossa operação, tira a média desse período de 30 dias e melhoramos cada vez mais os nossos indicadores. Lembrando que a mobilização só é medida a partir do momento que o operador reconheceu. Se ele não reconhecer e o alerta for fechado sozinho, ele não vai contabilizar, que não é o nosso intuito. O nosso intuito é medir o tempo que o operador está levando para poder resolver o caso. Já o tempo de resolução, ainda assim ele pega os alertas reconhecidos pelo operador. O operador acabou de reconhecer o alerta, ele vai começar a medir até o término do evento. Aí ele vai ter o tempo de resolução. É um indicador importante para a gente também, porque a nossa produção ela é crítica, não podemos deixar em disponibilidade por muito tempo. Então, a gente precisa dessas taxas. A taxa de reincidência, aí ela já pega sem ser com a acknowledge lá do operador. Se eu tenho um host que está alarmando mais de uma vez, dentro de 30 dias, ele vai pegar e vai começar a contabilizar todo o host, todo momento que ele alarmar novamente. Então, independente de acknowledge ou não, se ele reconhecer ou não, a gente vai estar pegando aí a reincidência desse host. Isso é bom para que a gente possa estar fazendo o ajuste fino das triggers, né, que nós temos no nosso ambiente, e caso um host esteja dando muito problema, a gente dá um pouco mais de atenção para isso. A nossa ideia é diminuir cada vez mais a nossa taxa de reincidência. E, por último, a taxa de abertura automática versus manual de incidente. Como eu falei para vocês, a integração que fizemos, ela faz a abertura do ticket de forma automática, quando o alerta é crítico no ambiente de produção, e fecha automaticamente. Mas o nosso intuito com esse indicador é o quê? Saber se todos os incidentes que estão ocorrendo no momento estão registrados nos Zabbix. Porque eu posso abrir um incidente, eu posso perceber, como analista, que está ocorrendo um incidente e não está alarmando nos Zabbix. Então, eu abro de forma manual esse incidente e, como os Zabbix conseguem ficar consultando de tempos em tempos a nossa API que fez a integração com o Cheryl, no momento que eu registrar esse incidente no Cheryl, ele vai alarmar nos Zabbix. Isso ficou bem bacana, quando a gente consegue ter uma rastreabilidade. Ou seja, a nossa ideia é pegar toda a monitoração e não deixar nenhum host escapar. Então, desde quando a gente implementou, a gente tem essa diretriz de que tudo tem que estar sendo monitorado. Por favor, Gabriel. Resultado do projeto, vou passar um pouco para o Gabriel. Falando, então, de resultados do projeto, tá, senhores? Diante daquela estratégia ali, então, de integração de todas as ferramentas para consolidar os eventos nos Zabbix, nós usamos o conceito dele no centro, né, por ele ser open source, e trazer grande flexibilidade para fazer ingestão de outros dados, e até mesmo com os nossos spoilers aí da 8.0 agora, trazendo que essa estratégia ela faz mais sentido ainda nas próximas versões. Então, o que a gente tem? A gente tem o Zabbix como concentrador de eventos, fazendo a ingestão de eventos de plataformas especialistas, como, por exemplo, o Oracle Enterprise Manager, ou até mesmo de outras ferramentas de monitoração e observabilidade, como o próprio Splunk e o Dynatrace. O Dynatrace trazendo mais num papel de APM, alguns insights quanto à questão de aplicações, também conectado com questões de provisionamento, como o Ansible e também o Satellite da Red Hat. A colaboração dos times sendo feita totalmente em cima ali de Microsoft Teams e também algumas outras ferramentas, mas isso possibilita que o time ele tenha o alerta e ele consiga já começar a discutir ali sobre a solução.
E, claro, falando ali de camada de apresentação, a gente tem tanto o Grafana como o Zabbix integrado. Então, o Zabbix acaba sendo o vetor central aqui de todos os eventos do ambiente. Nisso tudo, então, a gente tem uma composição similar a essa daqui, na questão de ingestão ali de eventos, o Splunk, o Oracle Enterprise Manager e o Dynatrace, trazendo eventos para o Zabbix, que está no centro, e, claro, toda a rastreabilidade ali da gestão de incidentes sendo feita em cima do ITSM Shadow. Aqui até uma curiosidade, né, Gustavo? Não sei se a gente tem esse dado, mas quantas ferramentas foram retiradas com essa mudança toda aqui? Então, temos algumas que retiramos, por exemplo, o Splunk está aí fazendo a integração ainda com o nosso ambiente por conta do legado que nós temos de log. A ideia, no futuro, é a gente botar tudo em cima do Zabbix. O tempo que nós tínhamos era curto de projeto, então o Splunk a gente já conseguiu reduzir, pelo menos no nosso licenciamento. Conseguimos tirar o SolarWinds, que era uma ferramenta que ficava no cliente. Lá a gente colocou um proxy para poder fazer essa monitoração, entendeu? E o Open Manage também a gente não utiliza, a gente utiliza hoje em dia os Zabbix também para poder fazer toda a integração. E outras ferramentas que temos também, mas só que a gente já conseguiu reduzir bastante. A ideia, na verdade, no futuro, a gente está vendo incorporar mais coisas nos Zabbix, além dos logs, assim também com o APM, quem sabe na próxima versão do Zabbix no 8. Perfeito. Questão, então, de principais ganhos que nós tivemos com a elaboração desse projeto aqui. Nós tivemos ali uma redução do custo total de propriedade quanto à relação de operação. Então, nós tivemos ali redução de licenciamento, retirada de ferramentas licenciadas. Nós tivemos também o time treinado em cima de uma única ferramenta centralizadora, então eles não precisam mais todos terem treinamento de todas as ferramentas. A questão de proatividade, com isso também da centralização, traz ali uma questão de característica de correlação e facilidade de ver os problemas que estão ocorrendo no ambiente. Uma maior cobertura, né, quando a gente fala ali de Zabbix, suas capacidades, os protocolos que ele é capaz de coletar dados, a gente acabou aumentando a cobertura de ativos, né, da Selic. Então, aumentou ali em 82% o número de hosts monitorados com relação ao início do projeto, o que fecha com aquela fala, né, de a gente conseguir controlar mais coisas dentro do ambiente com a nova ferramenta. E, claro, né, a parte ali de agora os operadores não têm aquela questão de terem muito eles como um gargalo, né, ou até mesmo uma situação ali de erro humano, fazendo correlações em diferentes interfaces. Simplesmente agora é tudo feito em cima dos Zabbix. Próximos desafios. Nos próximos desafios, então, a gente tem aqui o monitoramento do OpenShift, que isso aqui já está em andamento, inclusive, então, ambiente ali Red Hat forte, né? Então, a gente já está com... Não sei se quer comentar sobre o andamento desse monitoramento aqui, alguma coisinha. Um spoiler, mas a gente já está fazendo a implementação da monitoração via OpenShift, é uma das ferramentas que nós temos no Selic, e a gente está pegando parte de log do OpenShift e toda a integração com ele com os Zabbix. Ainda está em andamento, a Unirede está nos auxiliando bastante com essa jornada. Perfeito. E claro, né, senhores, a gente falou ali mais cedo, o Alexei trouxe aqui a questão ali de roadmap. A gente tem ali outras ferramentas que vocês viram que a gente quer descontinuar, então com o próprio Splunk, ou até mesmo o próprio Dynatrace. E aí com a próxima versão ali da 8.0, onde a gente tem a questão de observabilidade prevista no roadmap, a gente traz a questão ali de uma maior proeficiência na questão de análise e correlação de logs, assim como também a parte de tracing para um melhor monitoramento de aplicações, onde a gente tem daí o conceito total de observabilidade sendo aplicado. E daí nos abre caminho, é claro, para tirar ali outras ferramentas e reduzir ainda mais as questões ali de custos operacionais. A ideia é justamente essa, tentar minimizar a quantidade de ferramentas e tirar a complexidade de cima do que a gente tínhamos antes. Antes, para poder colocar qualquer host para monitorar em cima do Splunk, era muito complexo. Hoje, com o treinamento que a equipe teve durante o projeto, que foi essencial para a gente estar tendo um sucesso hoje lá na nossa operação, foi fenomenal, porque a gente teve um treinamento, a gente implementou e tirou a complexidade de ter que ficar saindo da ferramenta para poder cadastrar. Então, assim, a gente tem tudo numa tela só. Abertura de ticket,
abertura e fechamento automático de ticket e coleta de indicadores. Perfeito. Basicamente, esse foi o nosso projeto, senhores. Gustavo, eu, nós vamos estar aqui no evento, também ali no Unirede by Selbet, ali no nosso stand. Quem tiver dúvidas, por favor, nos procure ali que a gente vai ter o maior prazer em conversar. Perfeito, pessoal. Eu agradeço aí a oportunidade, agradeço a equipe também, que me auxiliou bastante nessa. Senhores, temos algumas perguntinhas aqui para vocês. Pergunta sobre a integração. Dentro da interface de alertas, existe um retorno do número do chamado aberto na ferramenta de TSM. E isso é registrado junto ao alerta. Qual é a visibilidade que vocês têm dessas informações? Perfeito, ótima pergunta. Sim, no momento que ele clica no botão para abrir manual ou de forma automática, ele já gera um número e aparece esse número ali na telinha do Zabbix para a pessoa consultar. Quando ela for querer ir na ferramenta, vai estar lá. Quando ele abre de forma automática, tanto quanto no manual, lá no Share ele leva um link também na descrição para você clicar e já cair direto na tela do problema. Então, o número, sim, já vem em tela para o usuário, não, para o operador. Então, todo o processo é transparente para todos os lados. Exatamente. E ao tempo todo, se eu abrir manualmente, também o Zabbix vai lá e olha, abriu um novo incidente aqui de forma manual. Então, eu preciso me atentar e colocar aquele host que foi aberto de forma manual para poder monitorar. Show de bola. Outra pergunta, centralizando tudo no Zabbix, como está a parte de redundância de vocês? Além dos proxies, como vocês estruturaram a redundância de banco de dados, back-end e front-end? Assim, sem entrar em muitos detalhes, porque senão a gente vai ter uma outra palestra aqui, mas como vocês, minimamente comentando assim, como está essa estrutura de vocês, o que está em redundância? Perfeito. Nós temos redundância no banco de dados, que a gente está configurado em HA. Temos mais de um data center também, que está configurado. Então, caso tenha alguma indisponibilidade em um banco de dados, o outro banco de dados já vai assumir de forma automática. E cada site tem, além dos proxies, tem um Zabbix Server para poder estar assumindo caso indisponibilidade de um desses sites. Legal. Caso legal. Ok, são essas as perguntas. Perfeito. Pessoal que tiver mais dúvidas na sequência, pode procurar o pessoal aqui no stand da Unirede by Selbet e tirar as dúvidas por completo. Na íntegra. Obrigado. Perfeito, obrigado.